Nessa noite, nós temos a alegria de ter várias pessoas nos assistindo e nós damos as boas-vindas a todos vocês que estão chegando, estão vindo para participar, para estar junto conosco. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua família e queremos louvar a Deus por esse momento de compartilhar a palavra. Então, queremos pedir para você parar agora, se possível, se estiver fazendo alguma coisa, e abrir a sua mente, o seu coração. Eu queria trazer uma palavra que fala sobre mudar pelo poder da fé. Tem muito hoje se falando que você tem poder para mudar, você é capaz de mudar, basta você querer, você decide. Então há muita coisa que está sendo dita e eu quero dizer, olha, tudo bem, eles estão dizendo isso, mas para mudar de verdade, tem que ser pelo poder da fé. E esse poder da fé é dado por Deus para que nós possamos vencer. E eu só posso vencer de fato e de verdade pela fé. Fé porque ela é colocada em alguém maior que eu. Porque se eu colocar fé naquilo que eu sou capaz de fazer, quando eu não conseguir fazer, eu vou perder essa fé, essa capacidade, eu vou desistir. E é por isso que tanta gente está por aí fazendo propaganda a dizer: você consegue, você é capaz, você vai enriquecer, você vai mudar a sua vida, você vai mudar a sua história, você esquece de uma coisa: você em você é falido. Porque se fosse eu em mim mesmo para mudar, esse mundo estaria perdido. Aquilo que nós temos que entender é que nós não temos a capacidade suficiente para fazer as coisas acontecer da forma que elas precisam acontecer. Elas acontecem, algumas são extraordinárias, mas para a verdadeira mudança que seja para a honra e glória de Deus e para a vida eterna e para a satisfação plena do cidadão, somente pelo poder da fé que um dia foi dado aos homens por Cristo Jesus. E nós temos que ter essa convicção. Se o mundo mudasse pelo poder da palavra, pelo poder de uma ação de um homem, porque eles frequentam um determinado grupo que fica falando que você consegue, nós já teríamos um mundo transformado. Mas o mundo continua na mesma, porque as pessoas não querem se submeter a um senhorio. Elas querem ser senhoras do seu próprio desejo e das suas próprias decisões. E aí é que falha tudo, porque eu sou falível. E eu coloco a minha fé em mim mesmo. Então, nós precisamos de mudar. Tem muita coisa que eu preciso mudar. Tem muita coisa que você precisa mudar. Quantas coisas você já tentou mudar na sua história, na sua vida e não conseguiu? Começou e desistiu. Porque é preciso mudar tendo um encontro, uma experiência com Deus, e muda-se pela fé que Deus coloca e deposita em nosso coração. Hoje é o terceiro estudo, meditação, palavra, reflexão, pregação, aquilo que você quiser chamar, sobre a fé, sobre aquilo que é o poder transformador da fé. A primeira nós vimos através de Abraão que nós somos desafiados a viver pela fé. Viver pela fé não é viver por aquilo que se vê, por aquilo que se sente, é viver por algo superior, porque essa fé, volto a dizer, ela não é a fé ou em fé em si mesma, ela é uma fé que é dada por Deus, é fé dada, providenciada por Deus, é um dom de Deus. Também vimos que através da vida de Isaac fomos desafiados a superar as crises. Há crises na nossa vida que elas precisam ser superadas, e elas só podem ser superadas verdadeiramente pelo poder da fé. E hoje, a terceira mensagem, vimos aí Abraão, Isaac e agora Jacó. Vamos aprender a mudar pelo poder da fé. E nós sabemos que Jacó foi um homem escolhido por Deus, mas ele não confiava na providência divina. Jacó tinha uma herança extraordinária, ele era neto de Abraão. Jacó não era uma pessoa qualquer que cresceu num mundo sem conhecimento de Deus, não, ele conhecia, porque seu avô ouviu seu pai, e agora ele estava vivendo a sua vida do ponto de vista que uma grande parte de filhos de crentes vive a fé dos pais. Ele não crê profundamente em Deus, ele não tem uma fé profunda em Deus, ele tem uma religião, isso é verdade, ele gosta e ele até defende,
mas a experiência ele precisa ter. E nós vimos aqui que o nosso querido Jacó, ele não confiava na providência divina. Porque se ele confiasse, ele teria conversado com o seu pai sobre aquilo que Deus tinha dito para a sua mãe, que a herança seria do menor, que aquilo que iria continuar, o nome de Abraão iria continuar, era através de Jacó, não era através de Esaú. Mas ele saiu fora e ele mentiu para o pai, mentiu acerca do seu nome, mentiu acerca da comida, mentiu acerca de Deus, mentiu acerca da sua identidade e mentiu acerca do seu amor. Ou seja, és tu, meu filho Esaú? E ele responde, sim, sou eu, meu pai. Ou seja, a caça veio por milagre, Deus tinha providenciado, ou seja, foi só uma mentirada, porque ele não tinha tido um encontro com Deus. Ele era um homem que vivia na estrada da fuga, ele vivia fugindo, e ele vivia fugindo porque era um enganador. Ele se tornou mentiroso, falsário, e era um retrato claro do que seu nome representava, né? Ele lidava com as coisas de Deus, mas sem temor, e a sua vida precisava de uma mudança radical. E quando ele saiu da casa do seu pai, porque o seu irmão queria matá-lo, seu pai disse, olha, vai para a casa dos meus parentes. Ele sai, e no caminho, ele tem o primeiro encontro com Deus. Em Betel, foi o lugar onde Jacó conheceu o Deus do seu pai. Ele teve um encontro com Deus. Mas é interessante que às vezes nós temos encontros, e esses encontros não mudam-nos totalmente. Isso é importante nós entendermos isso. Há uma coisa que é progressiva. Jacó tem um encontro com Deus, mas em Peniel foi o lugar onde Jacó conheceu o Deus da sua salvação, onde há uma mudança radical na sua vida. E Jacó, ele já tinha lutado com o seu irmão, ele já tinha lutado com o seu pai, ele já tinha lutado com o seu sogro, e agora ele estava se preparando para lutar com Deus. E esse encontro em Gênesis 32, em Betel, Jacó conheceu o Deus dos seus pais. Em Peniel, Jacó conheceu o Deus da sua salvação. Mas em El Betel, Jacó reconheceu o Deus da sua restauração. Ou seja, ele consegue olhar para trás e ver tudo o que aconteceu na sua história e como Deus tinha sido tão bondoso, tão misericordioso com a própria pessoa dele. Deus tinha guardado ele na trajetória de ida para a casa do seu sogro, que não era seu sogro, era seu parente. Ele casa com as suas filhas, durante anos fica servindo, trabalhando. Deus diz para ele voltar, e quando ele volta, ele é protegido por Deus, os anjos aparecem. E Jacó, lá no capítulo 35, versículos de 1, 7, 9 a 15, nós temos aqui a descrição do entendimento, daquilo que Jacó entendeu que era a sua restauração. Disse o seguinte, Deus disse a Jacó, este é o versículo 1, apronte-se, mude-se para Betel, estabeleça-se ali, ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Esse é o versículo 1, ou seja, Deus faz Jacó refletir, Deus faz Jacó entender, ele fez uma checagem, ele fez um exame da sua consciência. Deus mostrou para ele, olha, você vai para o lugar, lá é o lugar onde apareceu aquela visão que você teve de Deus, mas é interessante, você estava fugindo do seu irmão. Ou seja, eu estava lá te protegendo, eu estava te guardando, eu estava te dando tudo aquilo que tu precisavas. Ou seja, Jacó estava fazendo um exame completo, uma reflexão completa da sua trajetória, da sua vida. Agora Jacó construiu um altar ali e chamou o lugar de El Betel, pois Deus lhe havia aparecido em Betel quando ele estava fugindo de seu irmão. Agora que Jacó havia regressado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez em Betel. E o abençoou. Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. E olhem bem o que ele diz novamente: seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais de Jacó. De agora em diante seu nome será
Israel. Assim, Deus deu a ele o nome de Israel. Deus também lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fértil e multiplique-se. Você se tornará uma grande nação, até mesmo muitas nações. Haverá reis entre os seus descendentes. Eu lhe darei descendentes. Em seguida, eu lhe darei descendentes. Em seguida, Deus se levou do lugar onde havia falado Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra para marcar o lugar onde Deus lhe havia falado. Depois, derramou vinho sobre a coluna como oferta a Deus e ungiu com azeite de oliva. Chamou o lugar de Betel, pois ali Deus lhe havia falado. Nós temos aqui um texto um pouquinho longo, com dificuldade para a leitura, mas mostra claramente aquilo que Deus fez Jacó refletir. Deus o chama, Deus o encaminha, Deus o leva, Deus o abençoa, Deus lhe dá agora uma reflexão e Jacó termina entendendo que estava sendo restaurado. Deus se levou do lugar onde havia falado a Jacó, e Jacó levanta uma coluna de pedra, faz uma marca, faz uma referência territorial ali, para que ele se lembre, para que haja reflexão de que aquilo que estava acontecendo na sua história tinha acontecido numa questão progressiva. E é importante nós fazermos a pergunta: como é possível mudar pelo poder transformador da fé? Como é que é possível mudar? Nós vamos analisar os passos que Jacó deu para mudar pelo poder da fé. Em primeiro lugar, nós temos um versículo, o contexto. Deus manda Jacó voltar. Jacó ficou durante 20 anos com o seu tio. Ele casou com aquelas duas moças, tem filhos. Agora ele tem bastantes animais. E Deus lhe aparece dizendo: olha, você vai voltar. Mas ele se apercebeu de uma coisa: os seus sogros já não tinham um olhar muito querido por ele, nem os filhos do seu sogro, ou seja, os irmãos das suas esposas. Ele começou a ver que o negócio estava ficando feio. E Deus lhe diz uma coisa: sai daí e vai para a terra que eu te estou mandando. Só que é interessante, olha bem o que Deus diz para ele: volte para a terra de seus pais. Mas ele não diz só de seus pais, ele diz de seus parentes. Quem era o seu parente? Esaú. Volta para Esaú. Só que Deus acrescenta uma coisa: eu estarei com você. É interessante que Jacó obedeceu. Ele logo mandou as suas esposas colocar tudo em ordem, chamou todos os seus filhos que já tinham nascido e pôs todo mundo em ordem, e logo pegaram e foram a caminho. Quando ele vem a caminho, ele começa a pensar: como é que eu vou chegar perto do meu irmão? Ele descobre que o seu irmão vem ao encontro dele com 400 homens. Jacó se desespera. Aquilo era uma ameaça terrível para ele. O que ele ia fazer? Ele não era soldado, ele não usava espada, mas vinham 400 homens junto com o seu irmão ao encontro dele. Aquela ameaça o levou para um lugar de desafio, que iria ser dramático para ele. Se ele não tivesse tido uma experiência profunda com Deus, eu não sei como teria sido a história de Jacó, mas ele estava disposto a uma coisa interessante. Jacó estava disposto a uma transformação da sua vida. Por isso, a primeira coisa para mudar pelo poder da fé é buscar a transformação da nossa vida. Busque a transformação da sua vida. Busque aquilo que você precisa de fazer, de ter na sua história. É preciso buscar. Nós temos aí que Jacó, ele despacha a sua família, separa em bandos e ele fica sozinho. E ao ficar sozinho, ali aparece um homem. Ele não entendeu quem era aquele homem, porque era de noite. E aquele homem luta com ele durante toda a noite. E chegou uma determinada hora que aquele homem disse: deixa-me ir, pois já
o dia desponta, mas Jacó respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Jacó tinha decidido no val de Jaboque. Jacó se agarrou a Deus e ele queria que fosse a bênção de Deus sobre a vida dele naquele momento. Não te deixarei ir se não me abençoares. Jacó estava decidido a fazer uma coisa interessante, a mudar de vida. Porque quando cai a ficha e a gente encontra-se com a realidade, a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente empurra e vive à base de medicações pela ansiedade que esses problemas nos vão criar. Vou fazer separação aqui, tá? Não estou falando de doenças, estou falando de situações que a pessoa não quer mudar. Ela vai para o médico e ela recebe uma medicação, recebe mais isso, porque ele não quer mudar. Ele sabe que precisa mudar, precisa da sua história, precisa tomar um rumo. Só que ele não toma essa decisão. E o que ele faz? Devido à sua ansiedade, devido ao seu estresse, devido à sua angústia, ele faz o quê? Procura um médico. Hoje é fácil. Aí ele toma uns comprimidos, dá uma aliviada, mas o problema continua. E aquele problema torna-se crônico na sua vida, a sua ansiedade vira crônica, vira angústia, vira depressão, vira tudo, porque ele não quis mudar um problema que precisava ser mudado. Jacó sabia que ele tinha que se encontrar com Deus de qualquer forma, e agora ele queria a bênção de qualquer forma. Eu não vou te soltar, eu quero ser abençoado. Jacó estava ali lutando durante toda aquela noite e os seus olhos foram abertos. Ele entendeu profundamente, entendeu e compreendeu que a sua maior necessidade, a maior necessidade da sua vida naquele momento, não eram as posses nem a sua família. Ele precisava de uma coisa que era extremamente importante na sua história: era Deus. Ele precisava de Deus. Ele tinha riqueza, ele tinha família, ele tinha o direito da primogenitura. Mas isso era nada comparado com aquilo que ele estava para receber. E por isso ele não quis abrir mão. Jacó sem Deus não era nada. Jacó tinha tudo, mas não tinha nada. Jacó continuaria vivendo como um enganador, sem a bênção de Deus. Lhe faltava o principal. Ele entendeu que sem Deus sua vida seria vazia, insatisfeita e incompleta. Por isso é que Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e vida abundante. A vida que Deus dá através de Jesus Cristo não é uma vida para você viver na angústia, por causa dos problemas, das dificuldades. Por isso ele disse: não andeis ansiosos com coisa alguma, tendo que comer, tendo que beber, tendo que vestir, dai-vos satisfeitos. Mas o que é que faz a pessoa viver na angústia? Ela quer ter mais. Ela não está satisfeita com aquilo que tem, ela quer ter mais. Se tem um carro, quer trocar de carro. Se tem uma casa, quer comprar outra. Se tem uma viagem, quer ter duas. Porque ela tem que ter, ela tem que conquistar. Ela não vive satisfeita. Ela vive uma eterna insatisfação, porque não tem Deus preenchendo o seu vazio. Eu posso ter um carro e querer trocar, porque eu tenho possibilidade e eu não vivo angustiado para trocar de carro. Porque eu estou satisfeito em Cristo. Então eu não vou trocar o carro porque o carro surgiu, porque os outros têm carro melhor. Não, eu troco o carro porque Deus me deu a condição financeira de poder trocar o carro sem gerar em mim angústia. Angústia para comprar e angústia depois para pagar. Tem gente que entra no cheque especial, entra não sei quanto por causa de fazer uma viagem. Loucura. Mas tem que aproveitar a vida. Depois já angústia para pagar a viagem. Ou seja, não há proveito. Jacó tinha que tomar uma decisão. Jacó entendeu que sem Deus sua vida não estava plena. E por isso Jesus disse: eu quero que o meu gozo seja pleno em vocês. Ele quer que a alegria de Deus esteja em você, esteja em mim. Ele não quer que a alegria seja fruto de de algum comprimido. Ele quer que a alegria seja verdadeira. E é por isso que nós temos que olhar e ficar atentos a isso. Ter as bênçãos de Deus não é suficiente quando não se tem o Deus das bênçãos. Tudo que nós podemos ter é bom. Se podemos ter coisas melhores, isso é excelente, parabéns. Mas quando se tem tudo isso e não tem Deus, está tudo perdido. Quantas pessoas têm as coisas e ao mesmo tempo estão vivendo uma vida totalmente insatisfeitas? Insatisfação completa. A pessoa tem tudo. Nós temos visto aí, às vezes, aqueles videozinhos, né? O rapaz está reclamando do carro que tem.
Ele tem um carrão. E o outro passa, poxa, eu tenho o meu carrinho. Aí ele reclama do seu carrinho, o outro passa de bicicleta. Aí o de bicicleta reclama que tem que andar de bicicleta, o outro diz, eu tenho que andar de ônibus. A pessoa que anda de ônibus reclama que tem que andar de ônibus, já parece alguém que anda de uma cadeira de rodas. E a pessoa que está de cadeira de rodas diz assim, eu sou feliz. Talvez seja só um vídeo e a gente se emocione com isso e não passa disso. Nós temos que olhar e ver a vida satisfeita. Qualquer motivo por que nós vivemos insatisfeitos é porque há uma ausência da plenitude de Deus. Quando Deus plenamente está preenchendo a nossa vida, nós estamos satisfeitos com tudo, mesmo faltando uma grande parte das coisas. Por que é que se vive tanta angústia? Por que é que se vive tão insatisfeito? O maior presente que eu posso ter na minha vida é a salvação em Cristo Jesus. A melhor coisa que eu posso ter na minha vida, o melhor dos melhores, incalculavelmente melhor, é a salvação em Cristo Jesus. E as pessoas trocam isso e colocam isso num patamar abaixo de coisas perecíveis, coisas que vão terminar aqui, coisas que o inimigo pode roubar, pode destruir. Então, vamos pensar claramente, Jacó tinha tudo, dinheiro, família, tinha tudo. Para mudar pelo poder transformador da fé, você precisa buscar essa transformação na pessoa de Deus. O próprio Deus, em Jeremias 29, 12 e 13, diz, então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Não é negócio, Deus não é negócio, Deus é vida eterna. A vida com Deus não é uma ficção, não é a cabeça que teve um troço, não são pessoas esquisitas. Não, a vida com Deus é algo real. A história tem provado isso, e nós estamos aqui provando isso, que Deus é real. E você vai precisar de querer buscar a Deus mais de qualquer outra coisa. Você, para mudar, precisa de ter esse desejo. Precisa de buscar de todo o coração. Em segundo lugar, para mudar pelo poder da fé, é preciso fazer algo que as pessoas têm uma dificuldade enorme, que é reconhecer e confessar os seus pecados a Deus. A pessoa tem uma dificuldade enorme, é preciso que se reconheça e confesse os pecados. O homem lhe perguntou, o versículo aí, qual é o seu nome? E ela responde, Jacó. Deus pergunta para Jacó qual era o seu nome. Interessante que seu pai lhe fizera a mesma pergunta. 20 anos atrás, seu pai lhe perguntou, quem é você? E ele disse, Esaú. Hoje Deus lhe pergunta, quem é você? E Jacó responde, Jacó. Quem é você? E ele disse, eu sou Jacó. A primeira vez, ele mentiu e mentiu feio, dizendo que era Esaú. Mas agora é Deus quem faz a pergunta de novo. E Deus faz a pergunta para nós também. Quem é você? As pessoas prepotentes fazem a pergunta de forma diferente. Vai dizer, você sabe quem eu sou? O pó perguntando para o pó. Você sabe quem eu sou? Se alguém me perguntar assim, você sabe quem eu sou? Eu vou dizer para ele, você é o pó, igual ao pó que fala com você. Não somos nada, somos pó ambulante. Do pó viemos, pó somos e pó nos tornaremos. Então as pessoas precisam, em primeiro lugar, saber quem elas são. Não são os outros que têm que saber quem eu sou. Eu tenho que saber quem eu sou de fato. Deus pergunta para Jacó, quem é você? Qual é o seu nome? Você, quem é de fato? Deus sabia muito bem o nome dele. Deus sabia muito bem quem era a pessoa com quem estava lutando, mas Deus estava dando a oportunidade de reconhecer. Jacó tinha que reconhecer. Ele tinha que fazer o exame de consciência. Era reconhecer quem eu sou. E depois tinha que confessar. Ele primeiro faz uma reflexão. Quem eu sou? E depois ele tem que confessar, eu sou Jacó.
eu sou o deformado, eu sou a pessoa que está completamente equivocada em relação à vida. Eu sou a pessoa que é o suplantador. Eu sou o que o meu nome diz que eu sou. O que a minha vida inteira passou a ser. E eu misturei o meu nome com o meu caráter e o meu caráter com o meu nome. Eu me tornei aquilo que o meu nome dizia que eu era, e eu era aquilo que o meu nome dizia que eu era. Então, quem sou eu? Eu sou aquilo que sou, que precisa de ser restaurado. Ele trouxe a memória e confessou quem era de verdade e facto. Era um retrato do seu próprio nome. Por isso Jacó não podia ser transformado sem antes reconhecer quem era. A verdadeira transformação na vida do ser humano vem quando ele reconhece quem é. A Bíblia diz que eu sou pecador. Eu não tenho que dar desculpas para o meu pecado. Eu tenho que reconhecer o meu pecado. A gente vê constantemente, a pessoa chega, poxa, você fez isso. Sabe como é que é? E vai desculpa atrás de desculpa. Ela não reconhece, não, errei, me perdoa. Não, ela quer que o outro ainda peça desculpa. Porque o erro dele, o outro também é culpado. Nós vivemos num mundo, como nós já vimos hoje na EBD, um mundo líquido, um mundo sem forma, um mundo que tudo é relativo. Cada um tem o seu direito de pensar. A cultura, cada um define a sua própria cultura. Mas a Bíblia continua a fazer a mesma coisa e a mesma pergunta: quem é você? Quem é você? Sem reconhecer quem somos, sem confessarmos os nossos pecados, nós não podemos ter a conquista verdadeira de superar tudo pelo poder da fé. Eu me recordo da história de Davi, quando ele enfrentou o gigante, ele tinha uma fé inabalável, porque ele dizia: eu não estou aqui em meu nome, eu venho em nome daquele que me chamou, o Senhor dos Exércitos. Jacó, ele tinha que reconhecer que era um fracasso, que era um pecador. Tinha tudo, tinha conquistado tudo, mas conquistou tudo porque Deus quis que ele conquistasse, porque se fosse pela sua própria forma de ser, ele tinha perdido tudo. Ele não perdeu tudo porque havia uma palavra de Deus sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Isaac, que se estendia para a vida de Jacó, porque Deus disse: amei Jacó e aborreci Esaú. Ele foi escolhido por Deus, ou seja, a bênção que estava sobre ele não era pelos méritos dele. Jacó tinha bênção porque ele tinha sido escolhido por Deus. Apesar de ser escolhido por Deus, ele precisou de passar pelas experiências de reconhecer, de lutar e de ver quem ele era como pecador. Ainda que você pense: eu sou escolhido de Deus, você precisa reconhecer, você precisa de entender aquilo que é a vida de cada um. Eu não posso ser você e você não pode ser eu. Cada um tem que fazer a sua própria identidade, reconhecer quem é. Por isso Jacó não podia ser transformado sem antes reconhecer quem era. Eu pergunto: quem você é de verdade? Quem você é de verdade? Se nós queremos mudar, nós temos que reconhecer e confessar nossos pecados para Deus. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. O nosso pecado nos afasta de Deus. E para termos um relacionamento com Deus, precisamos de confessar os nossos pecados. Em terceiro lugar, para mudar pelo poder da fé, tem que assumir a sua verdadeira identidade. Novamente o texto: o homem lhe perguntou qual é o seu nome. Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que me perguntas meu nome? E o abençoou ali. Qual é o seu nome? Qual é aquilo que o identifica? Meu nome é Jacó.
ele agarra o calcanhar ao traiçoeiro, ao mentiroso. E o que precisava acontecer? Precisava de haver um entendimento. De Jacó passou a ser chamado de Israel. Deus prevalece, ele luta com Deus. Ou pode ter alguma tradução mais parecida com essa, mas o objetivo que Deus estava trazendo para Jacó é o seguinte: você não tem mais identidade antiga. Você não é mais Jacó, você agora é Israel. O nome foi mudado por Deus. E é interessante que quando Jesus veio ao mundo, ele disse que também veio para nos dar uma nova identidade. Eu não sou mais criatura de Deus. Eu hoje sou filho de Deus. Eu não sou mais uma criatura. Eu hoje sou um filho de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus quando nascemos nessa terra. Mas disse que aos que recebem Jesus Cristo, Ele lhes dá o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, uma nova identidade. A Bíblia também diz que nós estávamos no mundo da perdição. Nós hoje estamos no mundo da salvação. Estávamos no reino das trevas. Hoje estamos no reino da luz. Antes não éramos povo. Hoje somos uma nação santa. Antes eu era pecador. Eu hoje sou rei e sacerdote. Eu antes não era. Eu hoje sou. Jacó também precisava de uma nova identidade. Jacó, ele tinha um nome que lhe trazia uma memória amarga e triste. E Deus disse para ele: eu vou mudar o teu nome, você vai ter uma nova identidade. Quais foram as mudanças que aconteceram na vida de Jacó? De enganador ele passou a príncipe. Uma outra versão que diz que lutou como príncipe com Deus e com os homens. De um indivíduo ele passou uma nação. Ele era uma pessoa que não fazia diferença nenhuma no mundo daquela época como indivíduo. Mas Deus disse: eu farei uma nação, mas mais ainda do que uma nação, nações, reis vão proceder de você. De um homem sem destino, ele foi um influenciador de destinos. De um segundo, ele passou a primeiro. De um pobre sem esperança, ele passou por um rico cheio de esperança. E não estou falando de bens materiais. De culpado, ele passou a perdoado. E de medroso, ele passou a corajoso. Quem é você? E qual é o seu destino? Todos nós sabemos que o nosso tempo de vida aqui na terra tem um limite. É só nós olharmos para os nossos passados. Às vezes nós pensamos que vamos durar para sempre. E o relógio do tempo vai continuando. E vai nos aproximando cada vez mais da hora de nós termos que partir. Nós vamos partir. Para onde? Você vai. Para onde você vai? Qual é o seu destino? O seu verdadeiro destino não é o que disseram a seu respeito. Isso fala a respeito da sua vida ainda aqui. O seu verdadeiro destino não é definido pelo nome que lhe deram. Mesma coisa que Jacó. O seu verdadeiro destino não é traçado pela inconstância deste mundo líquido. O seu verdadeiro destino está em quem Deus disse que você é. E Deus diz que se você tiver Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, você é um filho amado. Filho amado do Pai. Você imaginou isso? Tem pessoas que não conseguem ver Deus como um pai, porque o pai que eles tiveram na vida foi horrível. Parece que o destino deles estava fadado a não encontrar nunca Deus. Pelo contrário, Deus se apresenta como o verdadeiro pai. E Ele transforma essa imagem negativa desse pai cruel num pai amoroso, porque Ele diz: você é amado. Seu pai e sua mãe podem abandonar,
é uma pergunta que Deus faz. Ele diz, ainda que isso possa acontecer, eu te receberei. O nosso destino não está marcado por aquilo que nos disseram, por aquilo que nos fizeram, por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós achamos, pelos tropeços na vida, pelas quedas, pelos pecados, pelo buraco profundo que nós possamos nos encontrar. Se nós estivermos dispostos a mudar, você pode ter certeza de uma coisa: Deus fará algo extraordinário na sua vida. Busque em nome do Senhor Jesus. Assuma quem Deus disse que você é. Se você nasceu de novo, assuma a sua verdadeira identidade. Você é filho amado de Deus. E o seu destino é a eternidade com o Pai. E essa é uma verdade que ninguém pode roubar de você. Ele levará você a fazer mudanças pelo poder transformador da fé. Isso nos faz ir para o quarto ponto. Resolva as pendências do passado. Olha, isso aqui é extremamente importante. Nós vemos aqui no versículo 3 e 4 de Gênesis 33 o seguinte: ele mesmo passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até ao chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Jacó tinha uma pendência no passado. Deus tinha dito: volta para a terra dos teus pais, volta para os teus parentes, volta para o teu irmão. Havia uma pendência que ele precisava trabalhar na sua vida. Quando alguém decide mudar pelo poder transformador da fé, aprende também que precisa resolver as pendências do passado. Jacó tinha que enfrentar o seu passado. Jacó tinha que enfrentar aquela situação amarga da sua história. Ele tinha que encontrar cara a cara aquele que ele tinha traído. Ele tinha se feito passar pelo irmão. Ele tinha roubado do irmão o direito de ser o primogênito. E o seu irmão tinha dito: eu vou te matar. Você é um agarrador de calcanhar, você é um traiçoeiro, você é um enganador, mas deixa o pai morrer que eu vou te matar. Jacó estava com aquelas palavras gravadas na sua mente. 20 anos se passaram e ele ouvia: eu vou te matar. Como resolver isso? Às vezes nós temos problemas por aquilo que nós fizemos e temos que resolver essas pendências. Outras vezes nós temos coisas que nos disseram, que nos magoaram, coisas que realmente trouxeram angústia para o nosso coração e nós estamos carregando aquilo. São fardos pesados que nós estamos carregando. A Bíblia nos diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, ou seja, tirai de cima de vós todos os vossos fardos, enfrentem a realidade. Jacó sabia que precisava de fazer, mas ele estava com medo. Por isso ele buscou livramento no Senhor e nas suas promessas. Quando nós não sabemos o que fazer face às circunstâncias, aquilo que temos que consertar, por vezes nós temos que pedir perdão, outras vezes temos que perdoar. Eu já vi pessoas dizer: eu nunca vou perdoar fulano, eu nunca vou perdoar o que me fizeram, eu nunca vou perdoar. Essa pessoa nunca vai ser perdoada. Porque quem não perdoa não é perdoado. Quem não abre o seu coração para perdoar, o seu coração está fechado também para o perdão. E nós precisamos entender isso. Não é um joguinho de palavras, é uma realidade. A vida mostra isso. Jacó sabia que o seu irmão vinha com 400 homens. 400 homens, imagina. Ele está ali com um montão de rebanhos, muitos rebanhos, mas uma família de alguns filhos e 2 mulheres com as suas concubinas e alguns servos que ele tinha adquirido, nada mais. Ele não era um guerreiro. O que fazer? Ele vai ter com Deus e fala o seguinte para Deus: livra-me, peste, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Eu estou morrendo de medo, Senhor. Eu estou apavorado.
Eu não sei como enfrentar o meu irmão está irado há 20 anos, eu estou sobre a ira, eu estou vivendo sobre a ira do meu irmão há 20 anos, eu estou morrendo de medo do que vai acontecer. Porventura não venha e me fira, e a mãe dos meus filhos. Aí ele faz uma oração de apelo, né? Lembrando o Senhor da promessa, como se o Senhor se esquecesse, né? E tu disseste, certamente farei bem, e farei da tua descendência como a areia do mar, e pela multidão que não se pode contar. Ou seja, Jacó tinha a promessa de Deus, mas não conseguia viver a promessa de Deus. Hoje acontece a mesma coisa. Deus diz que se nós lançarmos sobre Ele toda a ansiedade, Ele vai cuidar de nós. Mas nós dizemos assim: Senhor, Tu prometes na Tua palavra cuidar de nós. Mas continuamos ansiosos com as coisas. Continuamos a dizer: não vou perdoar. E o Senhor diz assim: se você não perdoar, não será perdoado. Eu não vou esquecer. Eu também ouço muito isso. Eu vou perdoar, mas não vou esquecer. Senhor, você não perdoou. Não é que você vai ter amnésia, mas você vai aprender a perdoar e olhar para a pessoa, e aquilo que ela fez não vai mais fazer você sofrer. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra em minha vida, Ele prometeu que queria concluir, mas eu tenho que estar disposto a abrir mão. Eu não posso segurar. Deus diz para eu abrir mão e eu estou segurando as coisas que eu não quero enfrentar. Diz assim: eu estou até com um friozinho na barriga, eu não sei como é que vou falar, eu não sei como é que vou me encontrar. E veja, Deus que começou a boa obra em sua vida, Ele vai completá-la, porque olha bem o que aconteceu. Esaú vem com 400 homens, galopando, poeira por tudo que é canto. Quando chega aquele barbudão, aquele homem, agora com 60 anos de idade, o que ele tem ali? Uma criança chorando no seu coração. Aquela criança, ou aquele rapaz ofendido com 40 anos, né? Quando tudo isso aconteceu, os dois tinham 40 anos de idade. Aos 40 anos de idade, prometeu matar. Aos 60 anos de idade, estão os dois chorando, se abraçando, se beijando. É amor fraterno. Como é que isso aconteceu? Aquele que começou a boa obra, Ele vai completá-la. Não sou eu que tenho que mudar o meu irmão. Eu tenho que mudar a mim mesmo. Eu tenho que começar essa obra em minha vida, começando a dizer: eu confio nas Tuas promessas, Senhor. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer pela fé, porque eu sei que o Senhor vai mudar a outra pessoa. Só que nós temos medo daquilo que Deus pode fazer. Deus transformou aquele ódio que Esaú sentia em amor profundo e verdadeiro. Esaú não tinha um pingo de raiva do seu irmão. Esaú não estava nada manchado mais, ele não tinha mais nada, porque o poder de Deus, Ele tirou tudo, arrancou tudo. A mesma coisa que Deus faz com o nosso pecado, Ele pega todo o nosso pecado e o lança no mar do esquecimento, e nós não somos mais chamados a pagar por Ele, porque já foi crucificado com Cristo na cruz. Toda a nossa dívida foi cravada na cruz do Calvário, e nós continuamos carregando algumas culpas, alguns medos, algumas ansiedades, porque não queremos deixar isso em Deus e com Deus. Aquele encontro temido, que poderia ter sido uma briga, uma contenda, uma guerra, transformou-se numa cena de choro. 2 sessentões abraçar, aquelas barbonas, eles lá com barba, agarrados, chorando copiosamente de felicidade, porque se encontraram finalmente. Toda a angústia do coração de Jacó tinha sido evitada se ele tivesse confiado nas promessas do Senhor, mas ele precisava passar por essa experiência. Para quê? Para ele admitir quem ele tinha sido, o que ele tinha feito, e mudar o seu rumo para começar a trilhar o caminho que Deus tinha para ele. Não permita que os erros e as feridas do passado, tem gente que tem feridas do passado, erros do passado, as acusações do diabo. O diabo é sagaz para trazer à memória as coisas que você fez de errado no passado. Eu aprendi com Martinho Lutero. Martinho Lutero conta uma história que um dia ele estava
fazendo um livro, escrevendo um livro, fazendo algo lá, e o diabo veio com todas as coisas erradas que ele tinha feito. E ele virou para o diabo e disse o seguinte: você anotou tudo já, ainda falta muito, continua anotando. Agora embaixo você escreve: pago, lavado pelo sangue do Cordeiro. Pago, lavado pelo sangue do Cordeiro. Quando o inimigo traz à minha memória algum pecado, seja em que fase da minha vida, seja longe lá há 40 anos atrás, seja há 10 anos atrás, seja há 5 horas atrás, se eu já confessei o pecado, eu digo: escreve embaixo: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Esse pecado já foi lavado, esse pecado já foi limpo, porque eu já confessei. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele limpa, Ele purifica. E eu vivo na base da promessa, não vivo na base do sentimento. Eu estou sentindo, eu estou achando. Não permita que esses erros e as feridas do passado, as acusações do diabo e a acusação das pessoas, as pessoas são boas para fazer isso assim: você errou, você. Aí trazem um montão de nomes para cima de você. Não deixe que isso venha também para o seu coração. Aprenda a blindar o seu coração com a palavra de Deus. Deus diz: você é meu filho amado, você é meu filho querido. Lembre-se de uma coisa: Deus é maior que qualquer coisa. Você sabe disso, não é novidade. Então por que as pessoas, igual a nós mesmos, vão ser maiores nas suas palavras do que o próprio Deus? É uma coisa para pensar. Por que valorizamos tanto as palavras que as pessoas dizem e desvalorizamos as palavras que Deus já disse e garantiu que seria sobre a sua vida? Não vamos esquecer: mude pelo poder transformador da fé, resolvendo as pendências do passado. O passado tem que ser resolvido. Não tenta avançar trazendo uma âncora lá presa no passado. Uma ação mal resolvida, uma situação mal resolvida, aí você fica justificando. Vai lá e rompe. Quebra essa cadeia. Tira essa algema. Para mudar pelo poder da fé, nós temos que ficar atentos a tudo que Deus fez na vida de Jacó. Jacó poderia se conformar com aquela vidazinha que ele tinha. Poderia continuar sendo mentiroso, enganador, marcado pelo fracasso, ter um relacionamento religioso com Deus e ter uma vidinha mais ou menos com as pessoas, e teria morrido no anonimato. Mas como ele tinha sido chamado por Deus e ele entendeu isso claramente, a sua experiência com Deus, ele não abriu mão. Se você está tendo um encontro com Deus, se Deus está falando com o seu coração, se Deus está falando na sua vida agora, não adie para amanhã a decisão que você tem que tomar hoje. Abra o seu coração para Deus. Entrega a sua vida para Jesus. Jesus não veio ao mundo para tornar as pessoas religiosas e criar igrejas A, B ou C para se gladiarem aí na terra. Ele veio para dar vida. O verdadeiro sentido da morte de Cristo é nos ressuscitar da morte do pecado. Diz-nos a Escritura que nós estávamos mortos em delitos e pecados, ou seja, nós estávamos sem Deus na nossa história, e Deus quer nos fazer vivos, nos tornar vivos, nos dar esperança. Deus tem esse plano para a sua vida. Se você ouve a voz de Deus, não endureça o seu coração, não adie. Se tem que resolver uma coisa, resolva agora. Se tem que resolver uma coisa, não deixe para amanhã. Eu me recordo que alguém, depois de uma mensagem tipo essa, ela decidiu, e quando terminou o culto, resolveu ligar, fazer uma ligação para pedir perdão. Do outro lado, a pessoa estava chorando de alegria, porque ela dizia: eu estava louco para receber essa chamada. Como pode isso acontecer? Simples: existe um Deus que transforma corações. A pessoa não estava ouvindo essa mensagem, a pessoa não estava sabendo do que estava acontecendo, mas Deus é quem faz essa boa obra. E a pessoa resolveu mudar. Num culto normal como esse, ela decidiu pôr um ponto final na sua história básica, média, medíocre, baixa, para ser uma história com vida, com abundância. Você precisa mudar em alguma coisa na sua vida? Qual é a área que você precisa mudar?
Não importa o que você é. Não importa o que você fez. Não importa até aquilo que você está vivendo agora. Importa o que você quer a partir de hoje estar e fazer com Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. E uma das coisas, Ele sempre fica à nossa procura. Desde o Éden, quando o homem pecou e se escondeu de Deus, Deus foi à procura do homem. Adão, onde estás? E hoje Deus chama pelo seu nome e diz, onde é que você está? Assim como Jacó, você também pode e deve mudar pelo poder da fé, crendo em Deus, crendo que Ele pode realizar coisas extraordinárias em você e através de você. Vamos recapitular os 4 pontos que nós falamos aqui para mudar pelo poder da fé. Busque a transformação da sua vida. Reconheça e confesse os seus pecados a Deus. Assuma a sua verdadeira identidade e resolva as pendências do passado. É extremamente importante buscar, reconhecer, assumir e resolver aquilo que precisamos de fazer e resolver na nossa vida. Nós temos desafios, nós temos grandes desafios na nossa história. Nós podemos viver uma vida mediana ou nós podemos viver uma vida com Deus. E a vida com Deus não quer dizer que você vai ter fartura, que você vai ter todos os prazeres desse mundo, mas você vai ter o prazer que é sobre todos os prazeres. Chama-se Deus na sua história. Ele é a plenitude do prazer, porque Ele é o próprio prazer, a própria alegria. E Ele diz que derrama em nós o seu Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é amor, paz e alegria. 3 coisas que nesse mundo nós nunca vamos conseguir ter através dos nossos esforços. Paz, amor e alegria. Só através de Deus. É só nós fazermos um exame de consciência e verificarmos quanto sofremos com amor. Você é para pensar quantas mentiras as pessoas falam em nome do amor, quantas traições em nome do amor. Paz. Todo motivo para a gente perder a nossa paz. É só um telefonema com uma notícia errada, já tira a nossa paz. E alegria. A maior parte das pessoas, o que é que elas fazem? Elas querem um fim de semana, sextou. Para quê? Para encher a cara. Completamente desfocado do plano de Deus. A presença de Deus não garante que não temos problemas na vida, mas nos garante uma coisa: nós teremos paz, alegria e o seu amor derramado em nosso coração através do seu Espírito Santo. E isso não é historinha, nem é religião, é vida e vida com abundância. Faça a sua melhor escolha nessa noite. Receba Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. Nós vamos orar. Pai, nós te louvamos pelo dom da vida. Nós te louvamos porque Jesus Cristo veio a esse mundo para mudar a nossa história. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida para agora estarmos no reino da luz, no reino do amor e sermos pessoas de facto e verdade que enfrentam a vida, os problemas com o seu coração, com a sua mente firmadas na rocha que é Cristo Jesus. Nós temos problemas, nós temos dificuldades e enfrentamos porque estamos firmes nas promessas daquele que prometeu e não pode falhar, que é o Senhor. E nós queremos mudanças na nossa história. Queremos mudanças na nossa vida. Nós temos pessoas que estão ouvindo essa mensagem que precisam de mudanças radicais. Não somente umas emoções para mudar algumas coisinhas na sua vida, não, mas para mudança radical. Eu preciso também, Senhor. Por isso nos assiste nessa noite, para que haja realmente mudanças radicais na nossa história, ainda que elas sejam progressivas, como aconteceu na vida do teu servo Jacó, mas que elas venham acontecendo para a glória do teu nome e para a satisfação e alegria dos nossos corações e para a bênção daqueles que estão ao nosso lado. Te peço, ó Pai, que abençoes a vida do teu povo à face da terra, aqueles que estão vivendo cativos, prisioneiros nesse mundo,
mas nunca prisioneiros do diabo, porque já foram libertos por Cristo Jesus. Te rogamos por aqueles que estão sofrendo com essa pandemia, que a tua graça os alcance e toque os corações para dar paz, dar alegria e que possam transbordar de amor. Te rogo por aqueles que nos assistem agora, que estão vivendo algum momento que precisam tomar decisões radicais na sua história e que têm empurrado com a barriga, têm protelado, têm procrastinado, têm adiado, mas que hoje seja o dia da mudança radical para a glória do teu nome. E se alguém ainda não abriu o seu coração para Jesus, ainda não entendeu que o seu melhor presente, a coisa melhor que nós podemos ter na vida é Jesus Cristo como seu Salvador, que hoje também o Senhor, através do seu Espírito, fala a esses corações. Só o Senhor convence, não é mudança através de palavras humanas, mas através da ação do teu Espírito. Nós te agradecemos, louvamos e te rogamos todas essas bênçãos no precioso nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós estamos terminando o nosso culto nessa noite e queremos que você tenha uma excelente semana abençoada por Deus. Mas lembre-se, algumas coisas precisam mudar através do poder transformador da fé. Mude o que precisa ser mudado. Torne a sua semana uma semana mais gostosa, mais prazerosa. E seja uma bênção na vida daqueles que precisam também de alguma palavra. Se você foi tocado por essa palavra, se mexeu com você, compartilhe com outros. Talvez eles, ao ouvir essa palavra, o Espírito Santo fale com eles e eles também tomem algumas atitudes. Que Deus abençoe, que Deus derrame bênçãos sobre bênçãos. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Amém.